Olá, eu sou Jailma Barbosa e chegamos a mais uma edição do nosso Roteiro da Paixão. Na edição de hoje, eu vou te mostrar os caminhos de peregrinação em Pernambuco. Aqui no interior do estado, manifestações de fé atraem milhares de fiéis o ano inteiro. Nossa viagem começa subindo as montanhas em busca da fé em torno das aparições marianas. Vou acompanhar a multidão que visita o território de Simbres, em Pesqueira, onde se presume que em 1936 Nossa Senhora tenha feito mais de 40 aparições a duas meninas. Até hoje, graças e milagres são testemunhados por lá. E bem perto, no município de Poção, também tem muito peregrino alcançando graças na maior procissão de Domingo de Ramos de Pernambuco, na qual milhares de fiéis recordam e celebram a entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo. Depois eu sigo a estrada e vou para São Joaquim do Monte, cidade escolhida pelo próprio Frei Damião para ser um dos seus pontos de romaria. Tradição que em 2023 completa 30 anos. Eu fui conversar com seus fiéis devotos e resgatar histórias que tornaram o Frade Capuchinho um dos mais populares franciscanos do século XX e que já é reconhecido pelo Papa Francisco Venerável, estando a um passo da beatificação. E o nosso roteiro de fé termina no sertão, berço da fé do vaqueiro. Eu fui até Serrita em busca de testemunhos desses bravos guerreiros da lida diária, que preservam os mais tradicionais ritos católicos e não se levantam e nem se deitam sem pedir a proteção divina. Vamos peregrinar juntos? Então chama a família, porque o Roteiro da Paixão 2023 começou. Em Pesqueira, na região agreste, milhares de fiéis peregrinam em direção a uma montanha, porque acreditam que nela houve uma aparição da Virgem Maria em 1936. Vamos conhecer a história de Nossa Senhora de Simbres. Essa aqui é a vila de Simbres, que também faz parte do território do povo indígena Chucuru de Ororubá e uma das nossas paradas nesses caminhos de peregrinação. Aqui está a primeira igreja católica do interior de Pernambuco, a matriz de Nossa Senhora das Montanhas. A construção é de 1692. A padroeira, Nossa Senhora das Montanhas, é para o indígena Nossa Senhora das Graças do católico. Nessa área, as famílias vivem num território peculiar de gente simples e religiosa. E é onde acontece uma história magnífica, surpreendente e até inacreditável sem os olhos da fé. Era manhã de 6 de agosto de 1936. Duas meninas, Maria da Luz, de 13 anos, e Maria da Conceição, de 16, recolhiam mamona em meio à mata. Naquela brincadeira de criança e com medo do bando de lampião que assolava a região, Maria da Luz perguntou o que a amiga faria se ele aparecesse. Sem hesitar, Maria da Conceição afirmou que Nossa Senhora havia de dar um jeito de protegê-las. Imediatamente, as meninas viram no alto da serra a imagem de uma mulher com uma criança nos braços que acenava para elas. Ao contarem a história em casa, os pais não acreditaram. Mesmo assim, um deles foi com as meninas até a montanha novamente. As crianças continuaram a ver a mesma imagem, porém ele nada via. Como entender o que de fato só as garotas enxergavam? Aí ele teve a ideia de pedi-las que fizessem perguntas. Ao indagarem quem era ela, veio uma resposta inesperada: eu sou a Graça. Em 36, quando a Nossa Senhora aparece aqui, a Maria da Luz e Maria da Conceição,
ela vem num contexto de medo, no momento de medo, da guerra, dos cangaços. E ela aparece dizendo e falando do momento que precisamos de oração e penitência. Os dias que seguiram foram marcados por muitos desafios para as meninas e seus familiares. Houve, segundo a igreja, um silenciamento das autoridades eclesiásticas e a tentativa de parte dos governantes de interromper a devoção do povo. O pai de Maria da Luz foi detido e até a presença da vigilância armada foi colocada na região. Mas os fiéis não se calaram. Eles legitimavam a cada dia que ali havia uma presença sagrada. As aparições de Nossa Senhora em Simbres aconteceram mais de 40 vezes. As meninas iam todos os dias ao mesmo local, rezar e conversar com Maria. A aparição de Nossa Senhora foi investigada pela Igreja Católica. Na época, foi enviado o padre alemão José Kerle, que era inquisidor a mandato da Igreja, e seu secretário, Frei Estevão Roettiger. Então, nessa averiguação, que se faz perguntas em latim, que era uma língua totalmente desconhecida das meninas, mal elas eram alfabetizadas, quiçá entender o latim. E dentre as perguntas, quem tu és, quem pode mais do que Deus, porque se fosse uma manifestação demoníaca, jamais o demônio iria afirmar isso. E nesse conjunto de perguntas, e começa-se a colocar em diário isso, para que pudesse trazer à luz dos devotos, das pessoas, essa crença se averiguar de fato. Então a igreja à época disse o seguinte: não, coloca-se em silêncio, não se pode propagar. Só que a devoção ela começou a se propagar e as pessoas começaram a se curar a partir das mensagens que Nossa Senhora trazia. Logo em Simbres, a aldeia Guarda tornou-se local de romaria. E ainda hoje, fiéis se sacrificam e rezam, rogando a Virgem Maria. Agora a gente vai começar esse caminho que nos leva até a montanha. Primeiro, a gente vai descer um pouquinho por essas escadas e depois subir. Mas olha, já tem gente chegando, voltando de lá. Muita emoção, a gente só tem a agradecer. 2 ônibus de peregrinos que vieram aos pés da montanha se colocar nesse tempo quaresmal também para penitenciarmos-nos e oferecermos, aquilo que somos e temos aos pés de Nossa Senhora que é Mãe das Dores, Nossa Senhora que nos acompanha nessa caminhada quaresmal. Pedir a Nossa Senhora proteção divina, para que a gente possa ter uma vida de paz, Que tenha muitas bênçãos nas nossas vidas. É uma bênção, só agradecimento e gratidão por tudo que a gente tem passado, tem conquistado, e pedir bênção para toda a família. Cada passo na escadaria leva ao encontro de uma pessoa de fé e de centenas de motivos diversos de se estar aqui, seguindo esse caminho. Você está muito emocionada ao voltar de lá desse encontro? Estou, por vários motivos. Um deles é o meu nome, que antes não dava tanta importância, mas hoje foi travado no meu coração que eu não fui colocada esse nome à toa. Nós somos 6 filhas. Minha mãe e meu pai já faleceram. Cada uma tem um nome. Nossa Senhora de Fato, Nossa Senhora Socorro e a Nossa Senhora das Graças, mas eu não dava tanta importância. Vim com a situação do pé também, que é um esporão que apresentou no meu pé, e as pessoas diziam que eu não ia conseguir subir. E eu consegui subir e consegui descer. E também pedi, e estou levando um pouquinho de gotinha de água que eu consegui, que hoje eu sei que não é a época que é jorrada, mas eu consegui gotinha para minha irmã, que foi acometida de um câncer. E está fazendo a quimioterapia e radioterapia, mas não está aceitando o tratamento. A Virgem pediu a Nossa Senhora que desse um sinal, e o sinal foi a água. E essa água já teve muitos relatos de cura através dessa água. Então, muitas pessoas que vêm aqui levam água para passar em alguma ferida, para beber. Então, tudo vem da fé. Quem desce com aquela sensação de que, de fato, teve um encontro com Nossa Senhora. Muito bem. Se Deus quiser, parando, vem de novo, que eu amei. Também vim agradecer, que eu sei muitas graças. A cura do meu filho, o emprego dele, a faculdade dele, que ele teve uma crise depressiva muito forte. E eu pedi muito a ela e ela conseguiu.
Nesse ponto aqui, eu já passei da metade do caminho dessa subida, que hoje a gente conta com auxílio de uma escadaria, de corrimão. Mas olha só, aqui ainda há registros de como era a subida antigamente. Imagine, gente, a dificuldade que era para subir por aqui. Na base da fé, né? De chegar ao topo da montanha para encontrar esse local exato da aparição de Nossa Senhora. A gente consegue entrar um pouco nessa dimensão espiritual e nesse contexto da vida dessas crianças. Vamos seguir o nosso caminho. Chegamos então ao ponto principal da nossa peregrinação, exatamente no alto da montanha. E ali, no alto daquela pedra onde há aquela manchinha branca, é onde se relata que apareceu Nossa Senhora às duas videntes. É o motivo pelo qual milhares de fiéis vêm aqui em busca de sentir também essa presença da aparição de Nossa Senhora. As videntes sempre falaram da porta que se abriu. E é nesse local onde tem essa mancha, que é branca. Tudo é uma cor solar que é branco. Tudo foi da natureza. Um dos elementos fundamentais de força nesse santuário é a natureza. Vocês acreditam fielmente de que houve a aparição de Nossa Senhora aqui nesse lugar? Sim, eu acredito, eu creio. Por isso estamos aqui. Vocês conseguem sentir a presença dela? Eu consigo sentir, inclusive agora, quando você está falando, eu estou toda arrepiada. Nós sentimos. Eu me consagrei a Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus, a Mãe dos Impossíveis, que é a minha padroeira de Pombos. E hoje eu estou aqui agradecendo a Deus pela minha cura, pela cura que ela me deu de um câncer, pelas vitórias alcançadas. E por mãozinha nos pés de Nossa Senhora e no pé de Nosso Senhor. Graças a Deus recebi uma graça, estou aliviada. Maria da Luz Teixeira de Carvalho tornou-se freira e passou a ser chamada de Irmã Adélia. Faleceu em 2013. Maria da Conceição da Silva morreu em 1999. Sobre o reconhecimento da Igreja a respeito dessa aparição mariana, em uma carta episcopal publicada em 2021, o bispo de Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles, reconhece as presumíveis aparições de Nossa Senhora da Graça. O santuário ele se tornou um santuário diocesano, então a diocese encaminha um padre, o padre Samuel, para que possa estar gerindo o espaço, possa estar trazendo, por meio da palavra e por meio da Eucaristia, essa realidade cristã católica, já com esse reconhecimento da diocese e caminhando para que, com a graça de Deus, o Vaticano também possa reconhecer como uma aparição oficial da Igreja. E assim, rezando, pedindo com fervor e acreditando do fundo do coração na aparição mariana, os fiéis se revezam em caminhadas a passos lentos, mas muito firmes, em direção à busca do próprio milagre, da própria intercessão, da veneração da Virgem Maria. Peregrinar é não enxergar obstáculos para realizar a penitência e assim a gente vai seguir no caminho que nos leva ao Domingo de Ramos de Poção. E também vamos mostrar a romaria de um venerável que fez do Nordeste um território de fé e catequese. São os caminhos da romaria de Frei Damião em São Joaquim do Monte. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Quem caminha em romaria não se cansa, marcha com fé e com propósito, independente da hora.
por isso, a nossa jornada começa cedinho, logo no início da manhã. Eu fui até Poção para acompanhar uma procissão de Domingo de Ramos, que acontece há mais de 30 anos, com uma proporção gigantesca, tornando-se uma das maiores do interior de Pernambuco. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa e aqui em Poção, milhares de fiéis se reúnem aos pés do cruzeiro para celebrar essa passagem bíblica que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As pessoas vêm de todos os lugares, em romaria, em procissão e devoção. A gente vai acompanhar essa romaria agora. E ainda não são nem 6 horas da manhã e eu já encontro aqui esse grupo de romeiros, de afogados da Engazeira. Saímos da minha cidade 12h30 da noite, chegamos 4h30 da manhã. Somos romeiro fiel, sou devota muito de Nossa Senhora das Dores, portanto eu não posso perder o Domingo de Ramos na cidade de Poção. E hoje em especial, meus 61 anos eu estou comemorando aqui. Junto com toda a romeira. E olha só, e todo mundo junto comemorando com ela, né? Marleide trouxe até uma plaquinha, né? Que é da paróquia de São Francisco. O que é que motiva vocês a virem aqui para Poção? É a fé. E subindo o cruzeiro, onde fica o Centro de Instrução Bíblico Visual, é possível encontrar em cada canto um romeiro contrito em suas preces. Muita devoção, oração nesse início da manhã. A gente fica mais renovado para começar a Semana Santa. Estou feliz porque eu estou aqui. Eu fui uma pessoa muito adoentada demais, tive a Covid por 2 vezes, mas graças a Deus eu pedi força a Deus e pedi força também à Mãe das Dores, que ela me levantasse da cama e ela me levantou. Eu estou aqui, né? Agradecendo a Deus e agradecendo a nossa mãe, né? A senhora veio de Buenos Aires, aqui em Pernambuco. Vocês saíram que horas de lá? A gente saiu de 11 horas da noite. Muita estrada, mas vale a pena. É muita estrada, mas vale a pena. A gente chegar num lugar desse vale a pena. Costumeiramente, eles chegam cedinho para essa visita ao cruzeiro, onde há um encontro de silêncio e meditação que se estende todo o dia. E eu encontrei aqui um grupo de Maceió, que veio também participar dessa celebração do Domingo de Ramos aqui em Poção. Não é a primeira vez que a senhora vem aqui? Não, é a 5ª vez. Faz questão de vir no Domingo de Ramos? Não, é um dia diferente, né? A gente meditar, esquecer o que passa, ter tanta coisa desagradável, aí aqui a gente esquece tudo. E os raminhos não podem faltar, né? Para serem abençoados ali na hora. Na hora da missa. E depois a gente leva para casa para fazer um chazinho. Eu já tenho muitas viagens aqui todo ano, eu só não estou aqui todo ano porque lá onde a gente mora não tem carro para vir todo ano. A devoção, a procissão, a romaria é constante aqui no cruzeiro. Estou encontrando aqui essas queridas que vieram de Recife. É a primeira vez? Sou. A primeira vez. Primeira vez e a gente só tá na subida do cruzeiro, no comecinho. Já tá pesado, já tá penitência? É assim mesmo. E a senhora não é a primeira vez? Não, eu sou a 4ª. A montanha fica a 1.100 metros de altitude. A subida é íngreme, mas os romeiros são dispostos e movidos pela fé para cumprir todo o percurso. O local é de oração e catequese. O cruzeiro foi uma ideia do alemão Frei Henrique Brocker, que ao chegar em Poção, em 1860, teve uma inspiração divina em fazer do local um ponto de peregrinação e devoção. O Frei mudou a história de um povo. Poção passou a ser visto como um dos principais pontos de romaria do estado. O Domingo de Ramos chega a registrar milhares de visitantes. Explicar não é fácil, né? O cruzeiro foi construído na década de 60 e depois se criou um costume
de pessoas vindo ao cruzeiro fazer visita a esse centro bíblico. E nessas visitas começou a se espalhar, né? E há uns 20, 25 anos atrás, o padre viu pensando como fazer um momento que pudesse reunir todas essas pessoas que já tinham a sua tradição de todo ano visitar o cruzeiro. E aí a ideia foi de fazer uma grande celebração no Domingo de Ramos, que é a abertura da Semana Santa, e reunir todos esses romeiros em um só dia. 2023 marcou a retomada oficial pós-pandemia desse grandioso momento de devoção, que reúne o povo de fé, que não cansa de agradecer, testemunhar e pedir a Deus bênçãos e proteção. E agora estamos retomando essa tradição, este ato de fé, de celebrar o Domingo de Ramos aqui na cidade de Poção, aqui neste belo cruzeiro. É o testemunho de fé do nosso povo. Como você disse, tem pessoas que estão chegando aqui para agradecer a Deus, porque foram curados da Covid, tiveram pessoas na sua família curada, ou que não perderam ninguém na sua família. Isso é bonito, porque vieram agradecer. O voltar ao cruzeiro é reanimar a sua fé diante de algo que tirou a esperança e fé de muitas pessoas. A tradicional romaria começa aos pés do cruzeiro com a bênção dos ramos pelo bispo da Diocese de Pesqueira, Dom José Luiz. Em seguida, ela segue para a Igreja Matriz, para a celebração da Santa Missa. É um ciclo de romaria que depois vai até o final do ano, né? E é um momento muito significativo porque o nosso povo hoje traz as expectativas da chuva de São José, não é? Traz também as suas dores, as suas alegrias. Nós temos gente aqui que vem do Maranhão, muita gente de Alagoas, da Paraíba, Rio Grande do Norte. Então é um momento de oração e de abertura desta semana que nós chamamos a Semana Maior, onde nós queremos refletir os sofrimentos de Jesus, mas também que Ele é o vencedor da morte. Queremos lembrar a vida, esta vida que nasce de maneira tão simples, tão pequena no coração da nossa gente. A experiência em Poção é tradição na vida de muitos romeiros que fazem suas promessas e se sentem realizados em cumprir seus votos de penitência e oração. Aqui não se tem pressa em chegar, nem caminhar. O que importa é estar com o coração aberto para ouvir e compreender os ensinamentos de Jesus. Vamos acompanhar alguns detalhes da vida de Frei Damião. A igreja vive a expectativa do reconhecimento do primeiro milagre para que ele seja beatificado. Em 2019, ele foi reconhecido como venerável. Frei Damião dedicou 66 anos de vida às santas missões, especialmente aqui no Nordeste. Frei Damião, onde andará Frei Damião? Deu-lhe o destino, viver nordestino, é hoje o nosso irmão. Entre as décadas de 30 e 90, os dias e até as madrugadas eram movimentadas de fiéis e peregrinos nas cidades por onde passava um frade capuchinho, pequeno no tamanho, mas gigante em sua devoção a Deus e dedicação aos pobres, Frei Damião de Bozano. Ele nasceu em 1898. Aos 12, entrou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e dedicou 66 anos de vida nas andanças pelo Nordeste, chamadas de Santas Missões.
Naquela época, o povo católico, fosse criança, jovem, idoso, sadio ou enfermo, respeitava e se sacrificava para participar de um desses encontros com Frei Damião. E ele era incansável. Mesmo bem idoso, com dificuldades de falar e se locomover, Frei Damião se fazia presente nas missões. E aquela presença significava muito. Os milhares de sertanejos se enchiam de esperança, reavivavam a fé, buscavam tocar no frade, acreditando que esse gesto seria suficiente para obter uma graça. Em uma de suas santas missões em Petrolândia, no sertão de Pernambuco, eu fiz até esse registro, quando eu fui coroinha de Frei Damião. A data era 23 de março de 1997. Frei Damião morreu no dia 31 de maio do mesmo ano. Não são poucas as cidades que têm na história o registro das santas missões. Mas em uma delas, no Agreste, Frei Damião sentiu vontade de ficar um pouco mais, vir todos os anos e até participar de uma peregrinação de fé mantida até hoje, que ganhou o nome de Romaria de Frei Damião. O município Terra de Peregrinação foi escolhido pelo próprio Frei Damião, que realizou não só inúmeras missões por aqui. São Joaquim do Monte era para o frade um lugar de memória afetiva, já que parecia muito com a sua terra natal, o vilarejo de Bolzano, na Itália. Dizia que aqui lembrava a terra dele de origem, Bolzano, na Itália. Então, Frei Damião gostava de estar aqui, não só para celebrar missões, mas ele vinha para descansar. Ele se sentia bem, o ar que os são joaquinenses respira é especial, né? Aqui a natureza, as montanhas. Então, Frei Damião gostava de estar aqui. Tem vários testemunhos, quando ele ia embora, diz que as lágrimas desciam, ele chorava. E por aqui ele deixou muitos amigos, que hoje se transformaram em devotos. Quando a gente fala que Frei Damião tinha esse carinho muito grande por São Joaquim do Monte, a gente fala também que ele aqui teve muitos amigos. E eu estou com uma comadre de Frei Damião, a dona Sandra, no qual teve Frei Damião como padrinho de uma filha da senhora. Ele é padrinho de uma das minhas filhas. Eu cheguei na casa paroquial, eu estava com uma bebezinha de poucos dias. E foi um período que ele chegou aqui. E essa bebezinha minha, ela tinha nascido com um problema na visão. E um dos olhos dela era como se a íris fosse totalmente branca, que ela não enxergava. E eu dizia que quando eu encontrasse com o Frei Damião, eu ia pedir para Frei Damião benzer ela. Quando o Frei Damião saiu do quarto, que puseram ele na cadeira, aí a enfermeira foi e disse, coloca um bebezinho, entrega a criança nos braços de Frei Damião, porque na época, na porta, tinha uma senhora que estava com a bebezinha dele. Chegaram e foram pegar o bebê dela e entregar. Quando foram entregar, ele foi e disse, não, esse não, é a outra. Pegaram ela nos braços, puseram nos braços dele, eu tenho esse registro, ele fez o sinal da cruz e minha filha, graças a Deus, tem uma visão perfeita até hoje. Tem nada na visão. Eu não sei explicar, eu só sei sentir. Existe alguma coisa muito forte entre a minha vida e a de Frei Damião. Eu pensei sempre assim, porque eu já recebi muitas graças. Muitas, foram inúmeras. Sandra testemunhou o que só a fé é capaz de explicar. Por onde Frei Damião passava, ele arrastava as multidões. Todo mundo queria tocar em Frei Damião, todo mundo queria chegar perto. E até tocar no carro em que ele estava. Então, quando ele passava, as pessoas ficavam ao redor. A gente tem muitos testemunhos de Frei Damião, de pessoas que receberam muitas graças. E dentre elas eu sou uma. Eu mesmo me acho uma pessoa assim, primeiramente pela providência divina, né? Mas Frei Damião sempre foi um intercessor muito grande na minha vida. Eu tinha em média 10 anos em Bonito. Uma das vezes que ele chegou em Bonito, sempre ele quando chegava no carro,
A gente costumava sair caminhando próximo ao carro e numa dessas idas para Bonito, uma moça sem querer assim me empurrou e o carro passou o pneu traseiro no meu joelho. E na época eu me lembro que eu fiquei sentada sem poder me levantar. E quando eu chamei por ele, eu disse Frei Damião de dentro do carro, que foi o pneu traseiro, do lado que ele vinha sentado. Ele só fez o sinal da cruz e fez levante-se. Quando eu ganhei o lencinho que ele me deu, foi em uma das saídas. Ele estava aqui em São Joaquim do Monte, e ele foi saindo e eu vim acompanhando o carro desde a igreja. E quando chegou no posto que foi abastecer, ele sempre saía chorando daqui de São Joaquim, ele gostava muito daqui. E quando ele está secando o rosto com o lencinho dele, eu estou na porta do carro, do lado que ele estava. Ele estava na época até com o Frei Fernando, aí ele só foi pegar o lencinho e me entregar. Até hoje eu tenho um lencinho guardado. No começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. A Romaria de Frei Damião de São Joaquim do Monte completa em 2023 30 anos. Foi uma iniciativa dele com Padre Pedro e a cada ano centenas de milhares de fiéis aqui estão seguindo essa tradição. Para a cidade, as romarias de Frei Damião são tão importantes e significativas que foi criado até um monumento aos romeiros, em homenagem a esses peregrinos que todos os anos passam por aqui. Olha, e ainda nessas proximidades do monumento para os romeiros tem esse objeto aqui. Essa estrutura de ferro é, na verdade, uma luneta para a observação terrestre do cruzeiro. Aqui ela está apontada exatamente para a estátua de Frei Damião. Para destravar é preciso colocar uma moeda, vou colocar aqui, e por 1 minuto e meio dá para a gente observar a estátua de Frei Damião. Sempre vossos queremos ser, sois encanto de nossas vidas. Sempre vossos. O que se descortina na luneta é o Santuário de Frei Damião, edificado no ponto mais alto do município. Só nas santas missões nós temos. No santuário hoje há uma estátua com 10 metros de altura feita pelo artista Cacheado. Também tem uma cruz da época das missões em vida e um monumento com as pegadas de Frei Damião gravadas em cimento. Em meio às flores e plantas tem também uma capelinha, espaço das velas e dos ex-votos. É um verdadeiro santuário para os devotos do frade capuchinho. O santuário fica a pouco mais de 1 quilômetro da matriz da cidade. É aberto desde as 5h30 da manhã todos os dias para acolher os devotos e peregrinos. Os capuchinhos, os missionários, os frades, eles sempre, quando faziam missão, deixavam um marco registrado naquela cidade ou naquele distrito. Então aqui, Frei Damião, quando viu aquela montanha, eles vão plantar ali um cruzeiro. Na época era terra, muito mato, foi de madeira. Né? Então Frei Damião abençoou aquele primeiro cruzeiro. Aí depois, com o tempo, várias outras missões, né, do padre José Escorel, dos anos 80, que ele abençoou o primeiro cruzeiro. Já depois dos anos 90, também com o padre Pedro Antônio, que passou aqui 28 anos, foi construído um cruzeiro de cimento. Então, assim, a Romaria, já estamos agora nos 30 anos, né? Que começou em peso, vindo o romeiro de todo o canto do Nordeste, no primeiro domingo de setembro. No Nordeste, Frei Damião já é chamado de santo. E um processo de beatificação e canonização está em análise do Vaticano. No caso de Frei Damião, no dia 6 de abril de 2019, foi emitido o Decretum Super Virtutibus, reconhecendo que o religioso viveu em grau heróico as virtudes cristãs. A partir desse momento, ele foi declarado, então, venerável. A Igreja, portanto, vive a expectativa do reconhecimento do primeiro milagre realizado pela intercessão a Frei Damião.
para que ele possa ser beatificado. Frei Damião, Frei Damião. Está se aproximando a nossa última parada. Vamos até Serrita, berço de fé do vaqueiro. Desses que preservam os mais tradicionais ritos católicos e não se levantam e nem se deitam sem pedir a proteção divina. É daqui a pouco. Chegamos ao nosso último ponto de peregrinação do programa de hoje. E vamos falar da fé do sertanejo. Ele que acredita que Deus vai mandar chuva, mesmo em meio aos verões mais causticantes, e assim salvar a plantação e os animais. O sertanejo que acredita na intercessão da Virgem Maria para livrar dos perigos da estrada e que não sai de casa sem fazer o sinal da cruz, como ensinaram os seus antepassados. E se um sertanejo só traz toda essa representatividade, imagina milhares reunidos em uma missa do vaqueiro. O vaqueiro reza, pede proteção divina para cruzar a caatinga em busca do boi arredio. Entrar na mata espinhenta sem oferecer a vida a Deus nem passa pela cabeça. Tem que ter coragem, mas também tem que ter fé. Para entrar na dimensão espiritual e cultural do vaqueiro, eu fui até o berço de onde se realiza a maior manifestação pública destes bravos guerreiros, hoje em Pernambuco. E mais de 500 quilômetros distante da capital do Recife, no sertão, a gente chega em Serrita. Eu estou aqui nessa cidade que é a capital nacional do vaqueiro. Aqui na entrada do município tem até uma estátua em homenagem a Raimundo Jacó. Foi a morte dele que originou essa missa tão tradicional em todo o Brasil. E a gente veio conhecer um pouco da história do vaqueiro e da sua fé. Era ano de 1970, quando o padre João Câncio, pároco de Serrita, que amava andar a cavalo e sempre saía com os amigos por meio do mato, avistou na caatinga uma cruz que marcava uma morte. A cena chamou a atenção e logo descobriu que ali era o sinal da morte violenta de um vaqueiro. O morto era Raimundo Jacó, primo de Luiz Gonzaga, assassinado em 8 de julho de 1854. E quem estava lá, contando tudo ao padre, era o vaqueiro Júlio Duqueira. Ele lembra que o padre resolveu então realizar uma missa em homenagem ao vaqueiro. O fundador da missa foi o padre João Câncio. E lá passava gente todo dia lá e não dava fé dessa cruz, desse vaqueiro que tinha morrido lá. O padre João eu andava com ele passou lá e me procurou. Ô Júlio, e essa cruz? Eu disse, essa cruz, padre, foi do vaqueiro que morreu aqui. Dizem que foi matado, mas eu não vi, não posso dizer. E o nome dele, Raimundo Jacó. Aí então o padre João foi, reparou e foi disse, ô Júlio, vamos celebrar uma missa para essa alma esquecida nessa centro de Caatinga. Aí eu disse, padre, quem sou eu? O senhor é quem é o padre? Ele disse, não, eu sou o padre. Eu quero o seu apoio como vaqueiro. Aí disse, nós continuamos a missa desse dia. 52 missas ela inteirou agora. Até hoje, ele lembra com detalhes como foi a primeira missa. Primeira missa dentro da Caatinga, as barraquinhas tudo de folha, a barraca dos vaqueiros para nós almoçar e jantar, coberta de folhinha, de garranchinho, vinha um vento tirar, nós ia lá, colocava outros garranchinhos, mas fizemos uma festa. De primeira, ficou na história como ela foi muito organizada, só de vaqueiro. A missa do vaqueiro ganhou grandes embaixadores, como o médico e compositor Janduí Finizola
e o rei do Baião, Luiz Gonzaga, que inclusive fez, junto ao historiador caruaruense Nelson Barbalho, em 1957, uma homenagem em forma de música ao primo falecido. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Hey, gado. As missas do vaqueiro passaram a ser realizadas por todos os lugares. Revolucionou a época e foi sempre um grito de fé e de resistência do seu povo. O padre precisou se afastar das funções da igreja porque havia se apaixonado pela jovem Helena, 22 anos mais nova do que ele. Era 1981, quando o então casal precisou ir embora para São Paulo. 5 anos depois, retornaram e João Câncio reassumiu a organização da Missa do Vaqueiro. Nós nos casamos e tivemos que passar uma temporada fora, isso atendendo um pedido da igreja. Quando voltamos, João continuou, até porque ele nunca perdeu contato com as pessoas. Tinha vaqueiros que gravavam o canto dos pássaros de madrugada no curral. Isso me emocionou um pouco, porque eu lembro que quando o João recebeu em São Paulo uma fita cassete com o canto de vários pássaros, eu disse, meu Deus, será que eu não tinha que ter lutado mais um pouco para João continuar na igreja? Veio uma certa culpa. Mas o mundo é feito de escolhas. E a gente tem que arcar com as escolhas que a gente fez. E a volta de João foi uma celebração à parte, sabe? E o retorno dele para a Missa do Vaqueiro foi também um retorno de muitos vaqueiros para a celebração festiva. E João ficou 2 anos depois do nosso retorno, à frente da Missa do Vaqueiro, participando da celebração com os padres, e depois veio a falecer em 89. Eu, na condição de viúva, não quis assumir esse projeto tão grande, porque se você pensar em Missa do Vaqueiro, ela congrega a fé, a religiosidade, a musicalidade, a poesia, a literatura, a culinária. Então, é uma cultura muito rica. E eu não me sentia preparada para encarar esse trabalho, porque eu tinha 2 filhos pequenos. Então, eu preferi criar os meus filhos. Em 98, 10 anos depois somente, eu comecei a trabalhar questões inerentes à Missa do Vaqueiro, como o artesanato em couro, o forró pé de serra, a contação da história da Missa do Vaqueiro através de crianças da rede escolar de ensino. E cheguei na missa para fazer um trabalho de resgate, conforme a sua origem e a sua tradição. Aí trouxe de novo João, trouxe Luiz Gonzaga, Dr. Jador Finizola e Pedro Bandeira. E a Missa do Vaqueiro hoje é o que se vê. Essa comunhão de fé junto com os vaqueiros, mas motivo de orgulho para todos nós sertanejos e nordestinos, mas também motivo de estudo, porque a nossa cultura, ou como qualquer outra cultura, precisa ser estudada, precisa ser fortalecida para que ela passe de geração a geração. A luta é para que essa tradição seja estendida por gerações, assim como nos próprios lares fazem os moradores de Serrita. A paixão por essa profissão, por ser vaqueiro, pela fé que tem em torno disso, a gente encontra aqui com o seu Luiz. Seu Luiz, o senhor tem muito orgulho em ser vaqueiro? Eu tenho. Eu tenho tudo aí, tá tudo aí. Não ando mais, mas a equipe tá aí. O que é que o senhor tem aqui? Explique pra gente. Quais são os principais adereços de um vaqueiro? Isso aqui é a sela,
Aqui é o guarda-peito, aqui as perneiras, aqui é o gibão, ali as caretas de botar no gado e o chocalho também. Chocalho imprescindível. Primeiro que a gente que pega o gado tem que botar o chocalho, porque às vezes tora a corda. Aí tem que saber para onde ele foi, né? Aí não? pronto, ele tanto com o chocalho mesmo tá pegado. Eu já vou aqui, ó. Já tava me esperando, eu já tô com um sapatinho que, me desculpem aí as pessoas mais modernas, mas não tem nada melhor do que uma percata de couro, não. É muito bom, né? É um conforto que a gente fica. E protegido também, porque nessa só sabe quem tá no mato. É verdade. Se livra dos espinhos. Opa, isso aqui é... Os espinhados escorregam e não fura. E não fura. E para isso que servem esses outros aparatos que a gente mostrou aqui também. É o garrancho para não furar a gente também, não arranhar. Não arranhar. Porque se for do jeito que tá aqui, qualquer coisinha fura. Já pega, né? E o da cabeça também é para isso, né? Eu defendo tudo. Eu defensor do vaqueiro. E na juventude o senhor se paramentava assim todinho também para sair por aí? Era. Me conta essa história. O senhor gostava de pegar boi, de correr por aí pelo mato? Eu, com 11 anos, eu pedi a meu pai e a minha mãe para deixar eu ser vaqueiro. E ele não queria que eu fosse vaqueiro. Mas minha profissão, meu dom era esse, de eu ser. Até um dia quando eu convenci eles. Aí pronto, eles me liberaram e aí eu continuei fico muito sentido hoje, porque não passo mais parte, porque é uma da velhice. Nas pegas de boi no mato, um costumeiro esporte praticado na Caatinga, pessoas de todas as idades comparecem para torcer pelos seus familiares e aproveitar a festança. O que é que você acha de tão lindo nessa profissão do vaqueiro? A coragem, a determinação deles. Quem não tem coragem não entra, não. Isso é a instrução do profissional. E você tem vontade de pegar boi? Tenho, correr vaquejada. Porque seu pai já é vaqueiro. Meu pai é vaqueiro. Ele tá onde agora? Ele tá no meio do mato aí, caçando gado. Tá na solta ele. Tá onde? Na solta. Foi correr atrás do gado, né? Foi. Se pegar o gado, tem o quê? Troféu. E um troféu? Você já viu algum troféu? Ele já ganhou algum? Já. É o meu. Ganhou o meu. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na rua. E em Serrita, a profissão do vaqueiro é tão admirada que até o maior nome do forró de vaquejada do país atualmente nasceu aqui. Eu fui até a casa da doce vovó Deta, a avó materna de João Gomes, para entender melhor que paixão é essa. Eu tô querendo te beijar de novo, teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo... E quando a gente fala em um representante dos vaqueiros dos tempos atuais, com sua música e com sua fé, a gente pensa em João Gomes, esse artista tão jovem, mas que traz nesse seu legado essa resistência do vaqueiro. E eu tô aqui em um lugar muito especial hoje, na casa da avó Deta. Que honra estar aqui com a senhora hoje para conhecer um pouco mais dessa sua intimidade, desse seu neto. Muito obrigado, viu? E eu me sinto feliz por vocês terem chegado até aqui na minha casa para me conhecer, mas é humilde como sou e por isso a humildade de Joãozinho que já vem de mim e da minha família. E digo sempre a ele, ó Joãozinho, você é humilde, continue sempre humilde, não porque você ganha dinheiro, porque você está famoso hoje, não vá passar dos limites. Seja sempre essa pessoa que você já foi. Ele é muito consciente, né? Então, e ele só diz sim, vó, eu digo, aí você tenha seu preparo, tenha seu pezinho de meia, para você um dia, quando você descer de lá de cima dessa fama, você pode um dia estar cansado, não querer mais cantar, ter como você sobreviver, mas
ajuda quem precisa, os mais necessitados. Não precisa nem dizer quem é meu filho, porque hoje é a rua, as pessoas de ruas que não têm moradia, que não têm alimento, que chega pedindo ajuda, não negue. E quando pede é porque está precisando. Conselhos de vó, tá vendo, gente? E aqui nasceu essa história de Joãozinho, né? Porque ele fez uma música em homenagem ao esposo da senhora. Foi aqui que nasceu a história. Ele começou daqui, a história dele, daqui dessa casa. Ele vivia aqui com vocês, tomando um cafezinho, aprontando com um triângulo, né? Que não deixava ninguém dormir. Era, jogando bola nesse terreiro, arrancando as unhas. Aí era aquela coisa toda. Passava 8 dias, 15. Aí a mãe dele mandava ele para cá. Aí quando era para voltar, a gente ajeitava o dinheirinho para ele voltar. As férias dele eram aqui. Era 15, 20 dias. Ele passava por aqui. Nunca passou um mês completo, não. Era daqui para a Serrita, para a casa das tias que moram lá. Ele tinha esse fascínio pela profissão do avô, né? Era. Ele amava vaquejada, assim, ver o vaqueiro. Só assim, minha filha, por ele ser muito criança, ainda não dava nem para saber que ia ter essa intuição. Porque quando morasse aqui, praticamente aqui, tia Raimundo vai fazer a vaquejada, eu quero um cavalo para eu me montar na vaquejada, para eu correr boi, para eu prender ele montar num cavalo. Mas não, ele se apegou a esse nome de vaqueiro e se ligou e achava bonito. Mas não deu para ele comprar nenhum cavalinho, para dizer assim, hoje eu tenho um cavalo para eu correr vaquejada, mas meu Deus, e chegar ao ponto que chegou. É porque a vontade dele era ser quem é mesmo, mas dar valor ao ritmo de vaquejada. Que ele via muito o avô. Ele via muito o avô dele, o marido da senhora. Montava no cavalo, ia para o mato. Aí, às vezes, ele ia na rua, eu vou com o voinho, estava na garupa, levava. Naquele tempo não tinha muito transporte de carro por aqui. E meu esposo sempre gostou de andar a cavalo. Apaixonado pelo avô Nato, que morreu aos 75 anos, João Gomes compôs até uma música em homenagem ao saudoso vaqueiro. Eu quero ser um velho que nem vovô e viver por amor à vaquejada. Já deixa a minha senha preparada que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou. Quando ele chegou aqui com uma música em homenagem ao esposo da senhora, como é que foi? Chegou dizendo como a gente que não ia sabia. ser um vaqueiro que nem vovô. Foi assim, quando ele começou a tocar a primeira música, que foi essa daí mesmo, aí todo mundo ficou assim, escutando. Aí ele fez aquele comentário, fez aquela história, porque foi que tinha feito aquilo. Só que ele não gravou não, estava dizendo mesmo pessoal, só para a gente ouvir. Aí todo mundo pedia, depois canta de novo, aí repetia, aí foi o dia todo. Aqui? Aqui na casa da senhora? Sim, aqui, menina era gente. As primas, ele? As primas, ele, os tios, os vizinhos. Aí eu falei assim, ei, vozinho, como foi que tu fez essa música mesmo? Eu pensei, vozinha, que o vozinho me ajudou muito. De como assim, ele morto? Sim. Eu pedi a Deus para que ele me desse a inteligência de eu fazer essa música, no nome dele. E fiz, o povo gostaram. Eu digo, tá bom, meu filho, quer dizer que Deus fez e você ajuntou e deu certo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Dia difícil vem, mas eles não se abalarão. E a fé nesta humilde casa nunca faltou. Assim, Deta e Nato tiveram 10 filhos. Foram muitas lutas em meio às adversidades do sertão. O Nato, aí ele tinha essa profissão, ele gostava de correr vaquejada e a senhora também amava, né? A senhora gostava muito da... Eu ficava com muito cuidado quando ele saía para ir campear, porque é uma vida, você sabe, a vida do vaqueiro, ela é muito arriscada. O motorista também acontece tanto desastre, né? Mas assim, montar um cavalo brabo, para amansar ele, a domar, como ele fazia isso. Cavalo brabo pulava, dava pulo enorme e ele amansava, cavalo brabo, burro brabo. Aí ia para o campo, já é outra coisa, vai pegar aquele boi dentro dessa catenga, sujeita a pau, sujeita a uma espinhada no olho, uma pancada enorme, cai de mau jeito, quebrar ossos, né? Eu ficava só lembrando, meu Deus, que Deus acompanhe quando ele saía, ele também era religioso, e nele saía, ele se benzia. Aí eu dava graças a Deus quando chegava à noite, ou que ele chegava em paz. O terço,
A devoção aos santos nordestinos e a veneração da Virgem Maria são inseparáveis para esses bravos sertanejos, que são capazes de ganhar os olhares mais distantes e despertar o desejo em todos os povos de vestir-se de couro e montar a cavalo, como também aplaudir e ouvir os seus grandiosos talentos. Tudo isso sem perder a sua mais nobre essência, a humildade. Estes foram alguns dos caminhos de peregrinação em Pernambuco que separamos para mostrar para você. A nossa edição 2023 do Roteiro da Paixão fica por aqui, mas que você tenha uma abençoada jornada em sua peregrinação. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!